Então, meus caros, eu acho que aqui o Flávio Bolsonaro deu um checkmate, a defesa do Flávio Bolsonaro deu um belo de um checkmate no Moraes e até no Fachin. Qualquer pessoa que forneça serviços a esses atores sancionados corre o risco de ser sancionada. Bancos estrangeiros e outras empresas que forneçam serviços a essas entidades devem congelar essas atividades. Mas calma, gente, calma que fica ainda melhor. Aqui agora tá o trecho do comunicado do Rubio, que é um verdadeiro tapa na cara de Lula e do PT. É o PT jogando do jeito que o PT sabe jogar. Um jogo sujo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! PF quer acionar Interpol para rastrear 60 milhões enviados por Vorcaro aos Estados Unidos. É isso mesmo. Os investigadores tentam descobrir se o dinheiro do ex-dono do Master financiou um filme. A Polícia Federal estuda pedir a inclusão de Daniel Vorcaro na lista chamada de difusão prateada da Interpol. Segundo o jornal O Globo, o movimento permitiria que as autoridades rastreassem e congelassem contas bancárias fora do Brasil. Os investigadores tentam mapear o caminho de aproximadamente 60 milhões de reais que o ex-proprietário do Banco Master teria enviado para um fundo nos Estados Unidos. A suspeita é de que o montante financiou o filme Dark Horse, documentário focado na carreira política do ex-presidente Jair Bolsonaro. O fundo norte-americano que recebeu o dinheiro está sob os cuidados de um advogado ligado ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. A apuração aponta que o senador Flávio Bolsonaro funcionou como intermediário nas conversas para o envio das cifras. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, defende a abertura de um inquérito exclusivo para desvendar o elo financeiro da produção cinematográfica. Agora, uma investigação exclusiva para apurar o contrato de 129 milhões da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Isso ele não quer, né? Para investigar o que Moraes conseguiu bloquear na mensagem enviada de Daniel Vorcaro para o ministro no dia da sua prisão, aí ele não mexe a bunda da sua cadeira. Agora, para investigar a família Bolsonaro, como ele se mexe rápido, né? Flávio Bolsonaro vai para cima do Moraes e pede a sua suspeição. A defesa do senador Flávio Bolsonaro protocolou agora no STF um pedido de arguição de suspeição contra o ministro Alexandre de Moraes. Os argumentos são sólidos, a fundamentação jurídica é devastadora e eu vou te mostrar agora que o ministro Moraes não tem como sair dessa. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o like nesse vídeo. Bom, a defesa do Flávio Bolsonaro, a gente teve notícia recentemente, mas ela protocolou no dia 1º de junho uma arguição de suspeição contra o ministro Alexandre de Moraes para que ele não possa julgar nada relacionado ao Master. Aliás, isso já tinha sido considerado pelo próprio STF como razoável quando o Toffoli teve de se afastar de tudo que se referia ao Master pelas mesmas razões, porque estava envolvido. O Moraes também está envolvido. Diz a defesa do Flávio Bolsonaro o seguinte: o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes é suspeito para processar e julgar fatos relacionados a Daniel Vorcaro e ao Banco Master, em virtude da relação existente entre sua excelência, o Moraes, e o então controlador do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Isso sem contar da mulher do Moraes, que tem um contrato de 129 milhões e tantas outras relações, como por exemplo receber o Moraes a mensagem, conseguiu bloquear no seu próprio celular no dia da prisão do Vorcaro. Esse pedido é feito ao Fachin e o Fachin é quem vai avaliar se há ou não suspeição do Moraes em relação ao Daniel Vorcaro ou ao caso Master. Por que o Flávio Bolsonaro fez isso agora, nesse momento? Porque o Lindbergh tem um pedido contra o Flávio, para incluir o Flávio no processo que julga o seu irmão, o Eduardo Bolsonaro, por coação no curso do processo. A tese do Lindbergh, ao fazer esse pedido, é que o Flávio teria pedido doação para o filme do Jair e essa doação teria sido utilizada
o Flávio fez esse pedido e essa doação teria sido utilizada para sustentar o Eduardo fora do país. E aí a tese do Lindbergh é que ele, sustentado fora do país, estaria, vamos dizer assim, estimulando os Estados Unidos a prejudicarem o país e a favorecer o seu pai e assim por diante. Então essa é a tese do Lindbergh e aí o Flávio entra, se antecipa, não houve inclusão do Flávio em processo nenhum, nem do Jair, tem o pedido, mas não houve, e aí agora o Flávio se antecipa e pede essa suspeição. Por que que essa é uma boa jogada? Por que que isso é interessante? Primeiro, o Flávio ainda não está nesse processo, mas o Flávio não estará. E por que não estará? Esse processo contra o Eduardo Bolsonaro já tem data para ser julgado, vai ser no dia 16. E se até agora o Flávio não foi incluído, é óbvio que ele não será julgado, ele não será mais incluído. Não tem como. Se o processo vai ser julgado contra o Eduardo no dia 16, como é que eles vão incluir o Flávio até lá e permitir que ele apresente defesa e etc, etc. Então o Flávio não vai ser incluído no processo que julgará o seu irmão Eduardo. Mas, justamente por isso, o Flávio se sentiu confortável de pedir para a sua defesa que então se intrometesse nesses processos todos e pedisse a suspeição do Moraes. Então, o Flávio mostra que não vai ficar na retaguarda, que não estava ali aguardando, será que eu vou ser incluído, será que eu não vou ser incluído? Não, ele simplesmente aparece no processo e diz, o Moraes é suspeito. Não tem mais como incluir o Flávio, mas tem como o Fachin julgar o que o Flávio pede. Vocês percebem? Não tem mais como o Flávio ser incluído no processo que julgará o seu irmão, mas tem como o Fachin acolher o pedido do Flávio em relação à suspeição do Moraes. Porque pedido de suspeição, meus caros, é algo de ordem pública e, portanto, pode ser pedido a qualquer hora por qualquer pessoa. Vamos ver o que o Moraes faz. O Moraes, repito, não vai incluir o Flávio, mas se ele ignorar esse pedido de suspeição e o Fachin também ignorar, claramente o Moraes estará agindo pior do que agiu o Toffoli, que se afastou do caso quando a água bateu na sua testa, vamos dizer assim, e também o Fachin ficará numa situação péssima, porque o próprio Fachin não tem mais moral para falar de ética dentro do STF, se não julga a arguição de suspeição do Moraes, ou se não afasta o Moraes da mesma forma que eles próprios entenderam por bem afastar o Toffoli. Então, meus caros, eu acho que aqui o Flávio Bolsonaro deu um checkmate, a defesa do Flávio Bolsonaro deu um belo de um checkmate no Moraes e até no Fachin. Vamos aguardar os desdobramentos disso, o julgamento disso tudo vai ser no dia 16 e nós estaremos aqui acompanhando. Deixe o seu comentário. Donald Trump e Marco Rubio dão um recado duríssimo para Lula. A tolerância é zero. Olha aqui comigo o que foi que o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele postou ontem à noite no X. Isso aqui, gente, é um recado ideológico direto pro Lula e pro PT. Acompanha comigo. Falando de Cuba, por décadas, Cuba tem sido a capital mundial do extrema esquerda. O regime Havana recrutou, treinou e apoiou movimentos violentos, marxistas e terceiros mundistas em todo o nosso hemisfério e além. Hoje, nós estamos mirando a rede que possibilita e financia as operações subversivas e radicais de Cuba. Gente, que recado duríssimo, mas é mais do que um recado. Vem sanções aí, olha aí. Com base na autoridade de sanções criadas pela histórica Ordem Executiva de Cuba do presidente Trump, eu estou designando as seguintes entidades que são alvos de sanções: Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, Instituto Cubano de Amizade com os Povos, o ICAP, Amistur Cuba S.A., Comitês para a Defesa da Revolução e Minerva La Victoria S.A. O Marco Rubio, gente, simplesmente anunciou sanções dos Estados Unidos contra 5 entidades cubanas, incluindo aí o ICAP, que é o Instituto Cubano de Amizade com os Povos, que organiza intercâmbios com quem? Com o PT, com movimentos sociais brasileiros há décadas. É ou não é para celebrar e para bater palmas? Olha o que acontece com quem se envolve com elas a partir de agora. Qualquer pessoa que forneça serviços a esses atores sancionados corre o risco de ser sancionada. Bancos estrangeiros e outras empresas que forneçam serviços a essas entidades devem congelar essas atividades. Mas calma, gente, calma que fica ainda melhor. Aqui agora está o trecho do comunicado do Rubio, que é um verdadeiro tapa na cara de Lula e do PT, e eu já vou te mostrar o porquê, o motivo.
A administração Trump não tolerará mais regimes marxistas radicais em nosso hemisfério que busquem ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos e se envolver em operações de influência para exportar a sua revolução venenosa e maligna para o nosso país e para o mundo inteiro. Opa, opa, opa! Vocês sabem quem foi cofundador, junto com o Fidel Castro, do Foro de São Paulo em 1990? Sim, Lula! O Foro de São Paulo é uma organização criada em São Paulo, em 90, que reúne partidos da esquerda da América Latina. Exatamente o tipo aí de rede de operações de influência ideológica que o secretário americano de Estado acabou de cravar como uma ameaça à segurança nacional americana. Agora, todo mundo que tiver relações com Cuba, inclusive PT, bancos brasileiros, empresas brasileiras, podem vir a ser sancionados. Os bilhões de reais que o governo Lula bombeou para Cuba pelo Mais Médicos, um programa que a OIT denunciou como trabalho semi-escravo, eles entram agora num cenário altamente problemático para a cooperação financeira Brasil-Cuba. E enquanto isso, o que o Lula faz? Ele continua abraçando o ditador Maduro, silenciando sobre presos políticos cubanos, chamando Ortega da Nicarágua de companheiro, participando dos eventos do Foro de São Paulo. O recado aqui do Marco Rubio é cristalino. A América Latina ela não vai mais ser um laboratório de uma revolução marxista. E quem for sócio dessa agenda vai pagar o preço diplomático e econômico. E agora eu quero ver você. Você acredita que o recado do Trump e o Rubio vai ecoar no governo Lula? Vai forçar o governo Lula a rever a sua aliança com Cuba, Venezuela e os marxistas da América Latina? Ou você acha que Lula vai dobrar a aposta, vai insistir, vai manter seus vínculos com Venezuela, Cuba? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir agora a sua. Me conta aí nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo. Ontem Flávio teve que sair desmontando mentiras, as narrativas do PT. Vamos lá, aperta o play, Edson. Isso é muito grave e eu peço que você assista até o final. Eles fizeram isso com meu pai e agora querem fazer comigo também. Os defensores do PCC e do Comando Vermelho ainda vão produzir muito conteúdo mentiroso contra mim, manipulando vídeos, manipulando fotos com inteligência artificial para tentar enganar o povo brasileiro. O Partido das Trevas, o PT, publicou um vídeo nas suas redes oficiais distorcendo a minha fala para enganar você. É muito desespero. Dá uma olhada no que eu falei de verdade. Enquanto o Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. 1 em cada 4 brasileiros mora em áreas dominadas por esses narcoterroristas, ou seja, não possuem soberania nem dentro das suas próprias casas. Um governo que não tem controle sobre o seu próprio território, que não controla nem as cadeias, é porque é conivente com o crime organizado. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido em nome do povo brasileiro. Eu afirmei com todas as letras que eu fui aos Estados Unidos, pedi que as facções criminosas como o PCC e Comando Vermelho fossem classificados como organizações terroristas, enquanto o Lula foi defender os bandidos dele. E mais, na reunião, eu pedi expressamente que não fossem aplicadas tarifas contra as empresas brasileiras. Agora, olha o que o PT publicou. O governo dos Estados Unidos propôs um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido. Percebe a diferença? O partido que ocupa a presidência da República pegou minhas palavras, cortou trechos, editou o conteúdo e tentou fazer as pessoas acreditarem que eu estaria defendendo tarifas contra o Brasil. O PT só tem a mentira para usar. Tentam enganar você, manipulando fotos, vídeos e distorcendo declarações minhas e da minha família. Mas não vão conseguir. Eu tenho a verdade acima de tudo. Já acionei meus advogados para tomar todas as medidas cabíveis contra mais esse crime petista. Coronel Tadeu, meu amigo, querido, meu convidado a partir de agora. Coronel,
é o jeito do PT jogar. Joga na mentira, joga na sujeira. Tiraram de contexto a fala do Flávio, editaram a fala do Flávio, que ele se coloca a favor na luta e lutou por isso para a classificação das facções criminosas do Brasil, PCC e CV, e foram classificadas como organizações terroristas. Não tratava de tarifaço, taxação, pelo contrário, Flávio envia uma carta para Marco Rubio pedindo para que a taxação não venha, embora o governo de Lula nada fez para que isso não acontecesse. É o PT jogando do jeito que o PT sabe jogar. Um jogo sujo. Coronel, bom dia. Bom dia, Pitoli. Bom dia para todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Uma boa sexta-feira, um bom feriado para todos. Pitoli, PT sendo mais PT do que poderia parecer. PT percebeu que o Flávio Bolsonaro se tornou um dos principais nomes da direita para 2026 e por isso começou a investir pesado mesmo numa estratégia de desconstrução. E isso não vai parar. É bom o Flávio estar preparado, é bom toda a assessoria estar preparada, porque isso não vai parar. Não basta derrotar um adversário na urna, né? Primeiro, o PT adora tentar enfraquecer, desconstruir, tentar mentir sobre o candidato perante a opinião pública. E um outro ponto, Pitoli, a esquerda tenta transformar qualquer aproximação internacional do Flávio Bolsonaro em uma narrativa do quê? De submissão aos interesses americanos. Depois da aproximação com o Donald Trump, os governistas, né, aquela trupe que adora abraçar aquele sujeito que está lá no Palácio do Planalto, né, eles passaram a acusar o Flávio de tentar prejudicar o Brasil por conta das discussões envolvendo não só as tarifas comerciais, que eles agora politicamente tiraram, porque na verdade quem colocou foram eles, né? Eles receberam o governo sem tarifa nenhuma, nas tarifas nas transações comerciais internacionais. Aí colocaram para arrecadar mais, para gastar mais o dinheiro do povo. E agora tiraram porque a eleição está chegando. E também tem um outro assunto que você acabou de falar aí sobre a questão das drogas, a questão do PCC, do Comando Vermelho. E o Flávio fala no vídeo, olha só o que eu falei, olha o que eles falaram. O Lula chegou até a apelidar, se eu não me engano, as tarifas de tariflável, coisa parecida. É Tarilula mesmo. Não tem outro nome, é Tarilula. E estão tentando colar politicamente o problema no Flávio. E a gente sabe, né, nós estamos vivendo uma campanha antecipada, né? Aliás, a campanha, na verdade, só começa dia 16 de agosto, viu, gente? Vocês não sabem? Só dia 16 de agosto. Mas o PT está tentando antecipar. Por quê? O PT sabe que o Lula enfrenta um desgaste em temas como economia, segurança pública e principalmente as contas do governo. Está todo mundo por aqui, Pitoli, com esse governo. Exato. Tá todo mundo por aqui. Ninguém aguenta mais. E todo mundo preocupado com essa eleição, né? Essa preocupação está fervendo agora, porque mais 4 anos com o PT a gente não sabe onde é que isso vai parar. Por isso que eles estão tentando mudar o foco do debate para a figura do Flávio. A estratégia é simples. Em vez de discutir os problemas do país, eles começam a discutir o adversário. E se outro adversário crescer na pesquisa, vai acontecer a mesma coisa. Isso faz parte do jogo sujo do PT, porque isso é sujo fazer. Tentar desonrar um candidato. Trate-o com respeito. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!